Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E bora preparar uma deliciosa torta para o lanche da tarde? Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 1,5 xícara de farinha de trigo e meia xícara de amido de milho. Adiciono também 1 colher de chá de sal e agora é só misturar bem. Em seguida, gente, eu vou adicionar aqui meia xícara de manteiga. A manteiga, gente, aqui está bem molinha em ponto de pomada. Agora é só misturar bem até incorporar totalmente a manteiga. Em seguida, gente, para dar o ponto, eu vou adicionar o leite. Vou utilizar aqui aproximadamente 80 ml de leite, mas essa quantidade pode variar de acordo com a sua farinha Rê. Por isso é melhor ir adicionando aos poucos até dar o ponto da massa. É só amassar assim até que todos os ingredientes se juntem e formem uma bola. Vejam como fica o ponto da massa, ela não gruda mais nas mãos. Agora, gente, eu vou formar uma bolinha aqui e vou colocá-la em um saquinho plástico e vou deixar descansando por 20 minutos. E depois desse tempo eu vou pegar uma forma que mede 22 cm por 6 de altura. Vou colocar a massa bem no meio da forma e agora vou abri-la assim, com a ponta dos dedos, sempre do centro da massa para as laterais da forma. Mas lembrando, gente, que quem preferir pode abri-la com o rolo. Vejam só como ficou. Feito isso, eu vou pegar um garfo e vou fazer vários furinhos na massa. Assim ela não vai estufar e criar bolhas. Vou reservar. E para o recheio eu vou utilizar um maço de espinafre. Vou desfolhar e descartar os talos. Vou higienizar bem e deixar escorrendo para que fique bem sequinho. Em uma panela eu adiciono 2 colheres de sopa de azeite de oliva e meia cebola bem picadinha. Agora, gente, eu vou deixar murchar a cebola e em seguida eu vou adicionar 2 a 3 dentes de alho bem picadinho. Misturo novamente e logo em seguida adiciono as folhas de espinafre. E vou mexendo sempre até que elas fiquem bem murchinhas. Gente, é bem rapidinho aqui, olha só. Vejam como ficaram. Reduz bastante, gente, olha só isso. Desligo o fogo e reservo. E a partir em outro recipiente eu adiciono 4 ovos inteiros e 300 gramas de nata. Gente, lembrando que a nata pode ser substituída por creme de leite fresco ou creme de leite de caixinha. Aí é da preferência de cada um. Misturo bem. E em seguida adiciono o espinafre que está morninho. Adiciono também pimenta do reino a gosto e 200 gramas de bacon pesado cru, que eu fritei até ficarem bem crocantes assim. Escorri bem e adiciono a mistura. Vou utilizar também 100 gramas de queijo mussarela ralado. E agora, gente, é só misturar isso aqui muito bem até que tudo fique bem incorporado. Gente, como o bacon já é bem salgado e o queijo também, eu não adicionei sal, mas aí é da preferência de cada um. E agora é só adicionar o recheio sobre a base da torta. Agora vou espalhar bem aqui, gente. E depois disso eu vou utilizar um garfo para arrumar a massa aqui na lateral da forma. Assim a apresentação da torta ficará bem mais bonita. Em seguida, gente, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 a 50 minutos no forno. Eu retirei a minha aqui e desenformei ela ainda quente. E agora, gente, eu vou cortar aqui para vocês verem como fica por dentro. Gente, essa massa é muito gostosa. Ela desmancha na boca e o recheio é delicioso. Feito com uma base de quiche que é super fácil de fazer. Façam aí, gente, é muito gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Olha só isso! E agora vamos para a próxima receita do dia, que além de super fácil, é uma delícia também. Oi, gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E vamos para a cozinha fazer mais um bolo delicioso. Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 1/4 de xícara de amido de milho,
Vou passar pela peneira 2 gemas. E agora eu vou dar uma misturadinha aqui, gente, só para a gema não talhar. Em seguida, vou adicionar um pouquinho de leite e vou misturar bem até dissolver. Eu estou utilizando aqui, gente, 1,5 xícaras de leite. Vou utilizar também 1/3 de xícara de açúcar e vou misturar bem. Feito isso, gente, eu vou adicionar todo o restante do leite. Misturo mais um pouquinho. E para ter certeza que não ficou nenhum gruminho, eu ainda vou passar aqui pela peneira. Assim eu terei certeza, gente, que o creme ficará bem lisinho. Feito isso, eu vou levar a panela ao fogo mexendo sempre, para não empelotar. E deixo cozinhar bem, gente, até esse ponto aqui. Olha só, vejam como ficou a consistência. Agora eu desligo o fogo e adiciono 2 colheres de sopa de medida padrão 15 gramas nivelada de manteiga. Vou adicionar também 1 barra de chocolate meio amargo, gente. Quem preferir também pode utilizar o ao leite. Agora é só misturar bem até o chocolate e a manteiga derreter e formar um creme delicioso, bem lisinho e brilhante. Olha só. Feito isso, eu vou retirar da panela e colocar em um refratário. Vou cobrir com filme plástico em contato para não formar a película e deixo descansando até esfriar em temperatura ambiente. Esse recheio pode ser utilizado tanto para recheios, coberturas e sobremesas, gente, é uma delícia. E a parte aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Adiciono 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo e uma pitadinha de sal. Agora é só misturar bem e reservar. Vou precisar de 300 gramas de cenoura, que é mais ou menos 2 unidades, gente, uma média e uma pequena, que eu cortei aqui em rodelas para facilitar na hora de bater. Vou adicionar 1 xícara de óleo e 1,5 xícaras de açúcar. Vou adicionar também 4 ovos inteiros. E agora eu vou colocar aqui para bater por aproximadamente 4 a 5 minutos. Até triturar bem a cenoura. E vejam só como ficou uma mistura bem emulsionada. Feito isso, eu vou adicionar a mistura batida junto aos secos que eu havia reservado. E agora é só misturar bem, até que fique uma massa bem lisinha e homogênea. Olha só que massa linda que fica. E depois disso, vou utilizar uma forma que mede 24 centímetros por 6 de altura, que já está untada e enfarinhada. Coloco a massa na forma e vejam só, gente, como é rapidinho, fácil e super simples de fazer esse bolo. E o mais legal é que ele já sai prontinho do forno. Coloquei aqui, gente, o recheio em uma manga de confeitar, mas lembrando que quem preferir pode utilizar também um saquinho plástico. É só improvisar um buraquinho na ponta e fazer em espiral assim, gente, olha só que fácil. Feito isso, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e assar por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, é só desligar e retirar do forno. Lembrando de desenformar somente depois de frio. E como eu utilizei aqui uma assadeira de fundo falso, gente, é super fácil. Lembrando também que pode ser feito em qualquer tipo de forma ou assadeira aí. E olha só, gente, que coisa mais linda que fica esse bolo. A massa é super fofinha e olha só como fica o recheio. Olha só isso, vale muito a pena fazer em casa. Espero muito que tenham gostado dessa dica. Façam aí e me contem depois. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!